aquela situação que a gente colocou do Inter agora, né? Acho que é bom terminar a fase de grupos com uma boa vitória, se impondo, entrar forte na próxima fase, é favorito, mas entrar como franco favorito mesmo, começar bem o brasileiro. Diego Alves em condições físicas e técnicas é titular, a gente já viu o Rogério tem a preferência por ele. Eu acho que não tem muito o que acrescentar, não. O Flamengo tem um elenco forte, robusto, e pode ter essas dúvidas aí em algumas posições, né? É uma dor de cabeça boa para o Rogério Ceni. Segundo o Rafa, não existe problema bom. Eu não acho. Pô, mas esse problema é bom. Com todo mundo, é muito bom quando você tem ausências e jogadores que te dão uma boa resposta quando utilizados no lugar. O time titular, e também quando a gente fala de elenco, talvez não em número, mas em qualidade, que mais dá opções ao seu próprio treinador. Isso é real. Mas a discussão sempre é a questão da sombra, né? Dá para falar que o Rogério fez com que o Flamengo tenha sido mais competitivo do que o Domi fez antes dele. O problema é que a referência, e que, assim, por mais que a gente já tenha evoluído bastante de lá para cá, foi posta em comparação até pelo próprio Rogério na chegada, acho que como discurso de imposição, de força, é a ideia de projetar o Flamengo do Jorge Jesus, né? Mas aquele Flamengo é utopia, né, cara? Pelo curto período, por um ano muito mais acessível do que é o momento que a gente está vivendo agora. O Flamengo, bem ou mal, com os percalços, buscando ser mais competitivo, jogando de maneira diferente, porque não tem a ver com o Domi, mas também não tem a ver com Jesus. Por mais que no discurso tenha sido aproximado, né, o que seria a ideia. E é um Flamengo que é competitivo, cara. É um Flamengo campeão brasileiro, de novo. Num contexto... é óbvio que ter jogadores muito bons é um ótimo caminho para ser campeão. Sim, mas você tem que ter um trabalho por trás, minimamente, né? E eu acho que o Rogério, ele tem um peso maior do que parece. Até mesmo, se a gente não for falar nem de questões técnico-táticas, a gente pode falar, e se fala muito no futebol brasileiro, do quanto ele colabora para que o ambiente seja favorável. Para que os jogadores queiram estar lá dentro, para que eles estejam afim para tocar o trabalho. E isso é depoimento de praticamente todo mundo que convive, é uma palavra meio forte hoje pela relação que se tem, muito mais distante. Mas ainda assim, muita gente tem acesso, conhece os bastidores. O Caê está sempre aqui com a gente, por exemplo. E eu acho que essa resposta também é muito importante. O Rogério, ele é enxergado internamente de maneira positiva também por isso, ou talvez até mais por isso, né? E não só pela questão do conteúdo que ele traz. É um salto que o Rogério dá na carreira que faz com que ele também precise apresentar novos instrumentos ali no dia a dia. No Flamengo já há uma mudança drástica nesse sentido. Então também é um crescimento para ele. Não acho que seja um treinador pronto, indiscutível, não é esse o caso. Mas se coloca muito peso em cima, principalmente de fora para dentro, a gente tem falado muito isso, e acho que é descabido, assim, é desproporcional para o que o trabalho entrega até aqui, né? Acho que esse é o principal, assim. Não tem relação, o trabalho é melhor do que as críticas pesam nesse momento. Enquanto você falava, o Grafa estava ali, de certa forma, concordando. Queria também ouvi-lo sobre essas críticas que acontecem em relação ao Rogério Ceni, você que já foi jogador, e como disse o Rafa, o Caê sempre traz essas informações de que da porta para dentro a avaliação é muito boa, ele tem muita força, e da porta para fora tem essas críticas ainda mesmo resolvendo, dando resultado, né? Conseguiu agora o estadual, o Flamengo está bem na Libertadores. Exatamente isso, né, Dilson? O Flamengo tem de longe o melhor elenco da América do Sul. É o seguinte, em nenhum jogo da primeira fase, o técnico Rogério Ceni teve todo o elenco à disposição. E mesmo assim, o time já está classificado para a próxima fase da Libertadores e com um jogo de antecedência. Isso demonstra que o Flamengo tem de longe o elenco mais forte do continente. Envolvido na negociação com o Olympique de Marselha da França, Gerson treinou normalmente e vai para o jogo contra a equipe do Vélez. No ataque, uma opção pode ser utilizada pelo técnico Rogério Ceni. Sem o Bruno Henrique, quem sabe algo que grande parte da torcida pede a todo momento. Gabigol e Pedro podem atuar juntos de início. Isso só aconteceu nessa temporada 3 vezes. 2 pelo Campeonato Carioca, as 2 contra o Volta Redonda e 1 pela Copa Libertadores da América contra a equipe da LDU. Vamos observar se essa será a opção do técnico Rogério Ceni. Importante lembrar, para o jogo de amanhã contra o Vélez Sarsfield, um empate ou uma vitória rubro-negra dá ao Flamengo a passagem em primeiro lugar
algo que será muito importante para a fase de mata-mata da Copa Libertadores da América. Uma vitória argentina, aí sim o Vélez avança em primeiro e o Flamengo em segundo do grupo. Valeu, Bruno Cantarelli. E aí, professor Renê? A primeira pergunta, não tem nenhuma dúvida de que o Flamengo tem o melhor elenco do sul-americano atualmente. É impressionante, tira um jogador, coloca outro e o Flamengo continua produzindo e produzindo muito bem. Além disso, tem um padrão de jogar adquirido já há bom tempo e sendo ajustado aí pelo Rogério, produzindo efeitos positivos. Seria uma grande oportunidade de colocar o Gabriel e o Pedro juntos. Um jogo como esse, eu acho que é uma grande oportunidade. E aí, Ronaldo? Olha, se ele colocar o Gabriel e o Pedro juntos, ali na frente, ele muda um pouco a característica do time. Porque se ele não tem o Bruno Henrique, certo? Ele pode pegar, botar o Vitinho pelo lado esquerdo, que o Vitinho faz a jogadinha pelo lado esquerdo também. Não é? E quando se o Vitinho for para o meio, quem faz jogadinha por ali é o Arrascaeta. Agora, sincero e honestamente, o jogo é quinta-feira, o Flamengo tem o Palmeiras domingo no Maracanã. Não sei, Renê, mas eu acho que o Rogério vai mesclar esse time aí para jogar amanhã. Porque o jogo contra o Palmeiras no Maracanã caminha para ser um grande jogo de futebol. Uma das saídas adotadas pelas empresas para manter a produção foi liberar o trabalho de funcionários em casa. Há quem acredite que esse jeito de trabalhar vai permanecer mesmo depois do fim da pandemia do coronavírus. Um levantamento do IBGE mostra que quase 4 milhões de brasileiros já trabalham de casa frequentemente. E o resultado pode ser positivo, segundo os especialistas. Essas pessoas que trabalham em home office acabam tendo até um desempenho 40% melhor do que das pessoas que trabalham em casa. O consultor acredita que a cultura empresarial vai mudar de vez, mesmo depois do coronavírus. Acho que o grande benefício é justamente esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional.